Chegamos na lição de número 9 deste primeiro trimestre da CPAD, aqui da classe dos pré-adolescentes em 2025, onde nós estamos estudando sobre o tema A Segunda Vinda de Cristo e o Mundo Vindouro, texto escrito pela irmã Tatiane Alves, um texto sensacional. Lição 9, que vai cair no dia 2 de março, trabalha sobre a volta gloriosa de Jesus. E eu espero muito que o Senhor te use na palavra na Escola Bíblica Dominical para explicar sobre esse tema junto com os teus alunos. Leia algumas passagens bíblicas. A primeira delas está em Marcos, capítulo 13, versículos 14 ao 26. A segunda é o que a Bíblia diz, que está em Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. Você pode estar lendo esse texto junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal. Você pode acompanhar todo o nosso material para não perder aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. É só você nos acompanhar a partir do @Janderson Nascimento. Gente, que Deus abençoe sua vida e que essa aula seja edificante e extraordinária para o teu coração. Hoje nós chegamos nessa lição de número 9 que trata sobre o retorno glorioso de Jesus. Vamos compreender uma perspectiva escatológica bem interessante. Nós que somos pentecostais, nós acreditamos na distinção, na diferença do arrebatamento e da volta gloriosa de Jesus. O arrebatamento da igreja ele é secreto só para os santos, os salvos. Quem está em Jesus, que é o nome escrito no livro da vida, vai ouvir, sentir e ver. Quem não está, não vai ver. Isso é invisível para o mundo, visível para quem é crente, tá? Já explicamos isso em aulas passadas aqui com você. A segunda vinda gloriosa de Jesus, ou o retorno glorioso de Jesus, é quando Cristo retorna agora em glória junto com a sua igreja. A igreja vai estar ao lado de Cristo e todo olho verá. Essa segunda vinda é visível para o mundo e ela acontece depois do período da tribulação. Vamos retornar explicando para você como é que a gente entende a visão escatológica na nossa linha de interpretação hermenêutica, que é pré-tribulacionista. Nós acreditamos que o primeiro evento que vai acontecer se chama arrebatamento da igreja, só para os crentes. Quando acontece o arrebatamento, a igreja agora tem um encontro com Cristo nos ares, recebe aí o galardão, passa então pelo momento das bodas do Cordeiro, que é muito lindo, dura 7 anos. Aqui embaixo acontece o período da tribulação, como nós já estudamos na aula passada, que dura também 7 anos. Esse período é dividido em 3 anos e meio de falsa paz e grande tribulação, os outros 3 anos e meio. Essa grande tribulação se dá em seu ápice do levantar agora do anticristo, do falso profeta, contra Israel para destruir a nação de Israel. Ao final desses 7 anos, a terra se levanta contra Israel pelo domínio do anticristo, e exatamente no final desses 7 anos, Cristo aparece em glória, junto com a sua igreja, agora que já está preparada, junto com ele depois das bodas do Cordeiro, para derrotar o anticristo e o falso profeta. E a partir daí acontece esse retorno glorioso de Jesus. Olha como é lindo essa interpretação. Para a gente caminhar, avançando, compreendendo tudo isso que a gente vai estudar hoje, o primeiro ponto da lição trata sobre a igreja gloriosa que voltará com Cristo. Então é isso que eu estou dizendo para você. Na nossa linha de interpretação, nós acreditamos que a igreja retornará. Ela não vai ser arrebatada porque já foi. Ela retorna com Cristo gloriosa para derrotar o anticristo e o falso profeta e amarrar Satanás por 1000 anos. Para entender melhor, o primeiro subtópico destaca sobre o evento em 2 fases. A nossa interpretação hermenêutica escatológica descreve esse evento do retorno de Cristo em 2 fases. A primeira fase nós chamamos de arrebatamento da igreja, conhecido como rapto da igreja. O arrebatamento da igreja não tem uma data marcada, somente o Senhor sabe quando isso vai acontecer. Porém, tem sinais que apontam esse arrebatamento. O momento está próximo. A segunda vinda, ela já tem uma data marcada. Ela acontece depois de 7 anos do período da tribulação e ela acontece com Cristo retornando em glória para derrotar o anticristo, a besta e o falso profeta.
Nós entendemos que o arrebatamento é só para os salvos e será algo repentino. Você pode ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Já a segunda vinda é o retorno triunfal de Cristo em glória. Você pode ler Apocalipse capítulo 1, versículo 7, quando ele aparece em nuvens em glória junto com a sua igreja. O segundo subtópico destaca, então, já avançando, sobre o retorno triunfal. O retorno triunfal de Cristo ele é predito em Lucas capítulo 21, versículo 27, quando Cristo vem com a sua igreja e ele derrota especialmente o anticristo. Esse retorno triunfal será acompanhado dos salvos e dos anjos. Você pode ler Judas 14, versículo 14, Colossenses 3, versículo 4. Destaca isso para derrotar o anticristo, a besta e o falso profeta. E aí você percebe nessa riqueza teológica, essa interpretação de entender que esse retorno acontecerá. O terceiro subtópico destaca então sobre a salvação para os judeus. Esse retorno glorioso, ele acontece para salvar então os judeus que acreditam no Messias, rejeitam o domínio do anticristo, rejeitam a adoração ao anticristo, rejeitam o falso profeta e acreditam que Jesus agora é o Messias. E por causa disso, Cristo vem em glória, junto com a sua igreja de forma triunfante, vence o anticristo, vence o falso profeta, amarra Satanás e dá início agora ao período que nós chamamos de milênio, como está escrito em Apocalipse 19, versículos 11 ao 15 e Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Você pode ler isso com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Já avançando, o segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto: Jesus vencerá Satanás e o império do mal. O retorno de Cristo é um retorno glorioso. Acontece uma batalha poderosa, onde Satanás é derrotado mais uma vez e o império do mal cai por terra. O primeiro subtópico destaca então sobre a grande batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículos 13 ao 16, destaca então sobre a grande batalha que acontecerá na terra no final do período da tribulação, quando Satanás, através do anticristo, convencerá as nações de lutarem contra Israel. Indo lutar contra Israel, o Senhor dará o livramento, vencerá essa grande batalha. E essa grande batalha, chamada de Armagedon, será então o ápice da derrota do inimigo das nossas almas. Você vai perceber isso em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 21, onde o Cordeiro, Jesus, junto com a igreja e seus anjos, vencerá o inimigo mais uma vez. E a Bíblia destaca para dar o livramento então a Israel e estabelecer o princípio do milênio. O segundo subtópico destaca então sobre o destino final do império do mal. A Bíblia destaca que o destino do anticristo, do falso profeta, já está marcado. Eles serão lançados no inferno. Isso está escrito em Apocalipse 19, versículo 20. Satanás será preso por 1000 anos, como está escrito em Apocalipse 20, versículo 2. E o destino do mal, então, já está traçado pelo próprio Senhor. O Satanás será preso por 1000 anos para estabelecer, então, o período do milênio, como nós acreditamos. Esse período do milênio será o período em que Cristo reinará sobre a terra junto com a sua igreja e demonstrará para aqueles que sobreviveram o período da tribulação, especialmente os judeus, que o reinado de Cristo é perfeito, é lindo, é real para aqueles que seguem a Cristo com todo o seu coração. Nesse período a terra será restaurada. O terceiro subtópico trata então sobre o julgamento das nações. Nesse período, as nações serão julgadas pelo justo juiz. Aqueles que se aliaram, então, ao anticristo e o falso profeta, serão vistos como os infiéis e serão, então, julgados pela sua igreja. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 ao 6. Então, você percebe o papel da igreja aqui, tendo um papel direcionador, um papel agora de juízo diante do Senhor e um peso muito forte. Por isso que esse evento é diferente do arrebatamento da igreja. O terceiro ponto trata então sobre outro argumento: Israel depois da grande tribulação. O próprio terceiro ponto da lição destaca que Israel sobreviverá o período da grande tribulação. E como Israel estará aqui? Vamos analisar isso. O primeiro subtópico destaca sobre o socorro bem presente. A Bíblia destaca que o Senhor socorrerá Israel quando Israel então reconhecer Jesus como Messias.
Isso acontecerá no período, no final da grande tribulação, na guerra do Armagedon, como está escrito em Apocalipse 19, versículo 19. E todos se converterão ao Senhor, como está escrito em Sofonias 3, 8 e 9. Então você percebe, dentro do texto sagrado, promessas sobre Israel. O Israel é restaurado diante do Senhor, em fidelidade a Deus. Uma nação que é uma nação separada para Deus. E diante disso, o terceiro subtópico destaca então que Israel é uma nação escolhida pelo Senhor. E isso se dá por causa da aliança que Deus fez com Israel. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. E essa aliança ultrapassa gerações. E essa aliança demonstrará, então, no período do milênio, que a igreja estará com Cristo, glorificada. Israel reconhecerá o Messias. Toda a nação de Israel reconhecerá Jesus como Messias e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. E eu espero ter ajudado você na aula de hoje para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, deixa aí teu comentário, ele é importante para a gente. Tira uma foto, me marca no Instagram, tira uma foto com os teus alunos, Deus abençoe vocês e marca a gente lá também. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia, e toda sexta-feira ao meio-dia eu encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, tá? Então não se esquece que toda sexta-feira a gente está por aqui, estudando com você a palavra de Deus em Cristo Jesus. Se você está afastado de Jesus e precisa retornar para Cristo, aceite a Jesus como teu Salvador. Muito simples. Escreva no comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Pedir a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, para a glória de Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a entender a nossa linha de pensamento. Primeiro, a declaração de fé das Assembleias de Deus traz uma perspectiva escatológica daquilo que a gente entende e defende. É da editora CPAD, você acha no site da CPAD. O pentecostalismo, na realidade, nós estamos trabalhando sobre raízes teológicas do pentecostalismo, da editora Carisma, um material muito legal que te traz uma perspectiva teológica daquilo que a gente acredita. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, que será a lição de número 10, onde nós vamos estudar sobre o período do milênio. Até lá, em Cristo Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.